funcionamento dessa câmera. Vamos lá. Antes da gente iniciar o assunto da aula, eu gostaria de passar para vocês alguns pontos, algumas pontuações acerca da última aula, tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao pastor Carlos pela participação e pela contribuição com seus comentários em cada aula. Tem sido de grande ajuda para a gente. Eu agradeço muito porque tem me feito refletir em muitas coisas e eu tenho aprendido muito com isso também, viu, pastor? Eu sou muito grata. Muito obrigada mesmo, de coração. Na última aula, eu fiz um comentário com vocês a respeito de um estudo que eu estava fazendo acerca do budismo e como ele influenciou a sociedade do seu tempo, né, com ensinamentos éticos e morais, e que nos dias atuais se espera a mesma coisa da igreja, né, que ela influencie com ensinamentos éticos e morais. É claro que esses ensinamentos eles não têm poder para salvar. Mas Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 23 ao 32, sobre um viver cristão transformado pelo Espírito Santo, que vai resultar em transformações sociais também. Numa certa altura do texto ele fala assim: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais. É que a partir do momento em que nós somos convertidos, nós somos alcançados por Cristo, o que acontece é que acontece uma transformação interior em nós, e essa transformação ela vai gerar frutos, né? E esses frutos eles vão acabar refletindo na sociedade, tá? Eu até, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, que um rapaz falou assim: eu acho uma graça desses crentes, né? Crente fazia um monte de coisa errada e depois que vai para a igreja, fala: eu era isso, eu era aquilo. Aí você encontra no meio da igreja um monte de ex isso, ex aquilo. Graças a Deus por isso, né? Porque essa transformação ela precisa acontecer realmente. A gente não pode entrar como traficante e continuar como traficante, um exemplo, né? Falei também que nunca saberemos tudo sobre Deus porque somos limitados. E teve um irmão lá no finalzinho da sala, que foi até o Duarte que pontuou pra gente, que fez um acréscimo, que se nós quisermos conhecer a Deus, é só olhar para Jesus. Então, João 14:8 fala a respeito de um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, né, onde eles pedem a Jesus: mostra-nos o Pai. E aí Jesus responde para eles: pô, vocês estão caminhando comigo há tanto tempo e ainda não conhecem o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, por mais que filosoficamente, com todas as explicações cabíveis, né, com todos os estudos, a gente não tenha todo o conhecimento acerca de Deus, mas Jesus é a plena revelação de Deus. Então, é o Deus encarnado, Deus na forma humana. Então, olhar para Jesus realmente, como foi colocado aí, é conhecer a Deus, é entender Deus na sua estrutura, na sua origem, no seu comportamento, no seu pensamento, na sua fala, nos seus ensinamentos, tá? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho... Oh, Deus da minha alma, onde é que eu estou? Aqui, achei. Nós vamos falar um pouquinho a respeito... E a Bíblia e a razão falam de Deus. Então, nós teremos 3 assuntos diferentes a respeito da natureza e da existência de Deus. O primeiro, nós precisamos conhecer a natureza de Deus a partir dos seus nomes que estão na Bíblia, né? Cada nome que faz Deus conhecido na Bíblia. Precisamos conhecer as visões contrárias às verdades bíblicas sobre a pessoa de Deus, tá? E precisamos conhecer os argumentos racionais que tentam provar a existência de Deus independente daquilo que a Bíblia diz, tá? Então, em primeiro lugar, quais os nomes de Deus na Bíblia? E eu tenho certeza que vocês já conhecem isso.
de repente de cós salteado, porque tem até músicas, né, que falam a respeito disso. Mas o primeiro nome que eu quero apresentar para vocês é o Elohim, o Deus Criador. Na apostila aparece todos os nomes para vocês na ordem. E Elohim é uma palavra utilizada para descrever o poder criativo e a onipotência de Deus. Jeová, que significa Senhor, o Deus Criador Elohim, ele não permanece alheio às suas criaturas. Eu peço a vocês que frisem isso na sua apostila, porque mais adiante nós vamos falar sobre uma forma de pensar que entende que Deus ele criou todas as coisas e largou de lado. Sabe, ele não quer nem saber, ele não está nem aí, ele não se preocupa, ele não interfere, ele não cuida. E nós vimos na última aula que ele dirige, ele sustenta, ele governa. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso na próxima, mais adiante. Mas nesse momento, frisem isso aí. Deus não permanece alheio às suas criaturas. Ele vê a necessidade do homem, né? E vendo essas necessidades, ele se revela com um único intuito, de se relacionar com os homens. Desde a criação, Deus quer se relacionar com o homem. Então é muito comum ouvir comentários assim: Deus é um Deus relacional. Ele se revela ao homem, ele se relaciona com o homem. E desde o momento da criação, quando Deus gera todas as coisas, o pecado entra na criação e degenera aquilo que Deus gerou, aquilo que Deus criou. E então Jesus, quando inicia o seu ministério, Jesus entra em cena para regenerar todas as coisas. Então Deus tem toda a intenção de fazer com que o ser humano tenha os seus relacionamentos saudáveis, não só com ele, mas também com o seu próximo e com a sua criação, porque foram as 3 dimensões afetadas pela entrada do pecado no mundo. Primeiro, o homem tem o seu relacionamento afetado consigo mesmo, depois ele tem o seu relacionamento afetado com o próximo e depois ele tem o seu relacionamento afetado com Deus, tá? Jeová ele vai se revelando para o ser humano com o objetivo de se relacionar com eles. E a origem dessa palavra Jeová é o verbo ser, que inclui todos os tempos verbais, presente, passado e futuro. Isso para que a gente possa entender a eternidade de Deus. Então, naquele momento em que Deus se revela para Moisés na sarça e expõe o plano dele, né? Você vai falar com o faraó e ele diz: Senhor, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer para ele? Né? Quem foi que me mandou aqui? E aí Deus responde para ele: você diz que eu sou te enviou. Essa declaração do eu sou, ela é muito ampla e ela revela toda a eternidade de Deus, né? Já que ela inclui todos os tempos, presente, passado e futuro. Quando Deus fala eu sou, ele está dizendo o seguinte: eu é que sou o eterno, tá? Vocês são criaturas, feituras das minhas mãos. Então vocês estão nesse mundo de passagem, vocês estão ocupando os cargos de passagem, vocês estão vivendo as suas posições na vida de passagem, mas eu não, vai passar o céu e a terra, mas eu sou eterno. Tá? Então, essa palavra Jeová, ela vem do verbo ser, que vai revelar para nós a ideia de eternidade do próprio Deus. Tá? Ele opera em favor do seu povo e os seus diversos nomes expressam esse relacionamento, e a gente vai ver isso agora. O Jeová Rafá é o Deus que cura, que vai ficar conhecido dessa forma quando o povo está atravessando lá o deserto, né, no Êxodo 15, 26, e eles começam a ser atacados por serpentes, e de repente Deus se revela para eles como Deus que cura quando manda Moisés construir aquela serpente de bronze. E todo mundo, quando ele erguesse aquela serpente de bronze, todos que olhassem para ela ficariam curados. Aquela serpente de bronze, ela estava tipificando a vitória de Cristo na cruz, o Cristo crucificado, que derrotaria a serpente, derrotaria Satanás.
Então, ali naquele momento, curando todas aquelas pessoas, ele se revela como Deus que cura. Jeová Jireh é o Deus que provê. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é o meu pastor, como está muito claro lá no Salmo 23. Inclusive, nesse Salmo 23, nós temos o hábito de ler e dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que no original não existe esse e. Está assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Nada me faltará pelo simples fato de que ele é o meu pastor e eu sou ovelha do seu rebanho. Então, ele, como meu pastor, ele vai fazer tudo por mim. Ele vai me guiar a águas tranquilas, a pasto verdejante. Ele vai me livrar das garras do urso. Ele vai fazer tudo por mim. Então, nada me faltará pelo simples fato de que ele é o meu pastor. Jeová, agora essa palavra aqui, não é brincadeira não. Tseknu. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Chamá, o Senhor está presente. Jeová Baô, o Senhor dos exércitos. Jeová Mikadiskim, o Senhor vos santifica. Tem nomes que a gente de repente nem nunca ouviu falar, né? Tem nomes que são bem surpreendentes pra gente. El, que significa Deus, ele é usado em certas combinações, tá? El Elyon, que significa o Deus Altíssimo, que é exaltado sobre tudo que se chama Deus ou deuses. Então, quando a gente está lendo alguns textos lá no Antigo Testamento e vai aparecer o nome de um deus dos pagãos com essa palavrinha El na frente, é simplesmente para apontar para que nós ficarmos atentos que se trata de uma divindade, tá? El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo. Adonai, que é Senhor ou Mestre, que é para trazer a ideia de governo e de domínio, como nós vimos lá na primeira aula. Pai. O Antigo Testamento todo, ele traz a ideia de Deus como Pai. E o Novo Testamento demonstra para nós, desde Israel até os gentios, como é que nós podemos experimentar esse relacionamento de pai e filho. Jesus, ele se dirige a Deus como Pai em todas as suas orações. Ele sempre se refere a Deus como Pai. Só que quando ele vai ensinar isso aos discípulos, quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, ele também faz questão de mostrar para eles que eles devem usar esse mesmo termo, Pai. Ele quer que eles se sintam também filhos, assumam essa postura diante dele. Lá em Mateus 6:9, né? Ele está ensinando isso, assumam essa postura de filhos, porque ele é o nosso Pai. E Paulo também, quando ele começava a escrever as suas cartas, ele sempre falava assim, invocava a Deus como Pai, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7, por exemplo, é exemplo disso, né? Ele mostra isso muito claramente. Dou sempre graças a Deus e tal. E ele sempre se refere a Deus como Pai. Uma palavrinha diferente, que é Abba. E tinha até uma música, se eu não me engano, do Diante do Trono, da Ana Paula Valadão, que falava: Abba, Pai, papaizinho, meu papai. Por quê? Pai é uma forma de que você usa para se relacionar com Deus, né? Eu sou teu filho, você é meu pai. Mas a palavra Abba, ela é bem mais carinhosa, bem mais próxima, bem mais íntima, tá? Essa palavra, ela é usada para se referir a Deus como Pai. E Marcos, por exemplo, quando ele está escrevendo lá no 14:36,
ele mantém essa palavrinha Abba em aramaico, ele não distorce, ele não substitui pelo grego, ele deixa do jeito que está no original, tá, sabe? Em Jesus, esse termo Abba, ele ganha um sentido de ternura, de carinho, de gratidão, de intimidade. E Paulo, por sua vez, quando ele vai falar, ele diz assim, Gálatas 4:6, ele fala, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama, Abba, Pai. É meu pai, paizinho, meu papai, pai. É uma coisa tão íntima. E eu vejo aqui em casa com meu neto, né, quando ele quer pedir alguma coisa pro pai, né, papai, papai. Quando ele não quer nada, quando ele tá só conversando, pai, não sei o que, mas quando ele quer alguma coisa, ele fala diferente, é papai. Quando tá brincando e tal, pai, não sei o que, não sei o que lá, mas quando ele quer alguma coisa, é papai, papai. E assim somos nós também. Na realidade, o que Jesus espera de nós, ao nos ensinar isso, esse termo aramaico, Abba, é que nós rompamos, sabe, essas linhas, esses horizontes que estabelecem, né, um Deus tão longínquo, tão distante. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com o Pai da mesma maneira que ele tinha. Né? Então, essa palavra, ela nos aproxima muito mais da figura do Pai em Deus do que qualquer outra palavra, tá? Vamos ver agora algumas crenças errôneas quanto à natureza de Deus, tá? Por exemplo, o politeísmo, que é um culto a muitos deuses. É uma prática muito comum nas religiões pagãs da antiguidade, e a ideia é que o universo não é governado apenas por uma única força, mas por muitas forças, como a água, o fogo, a terra. Então, vamos falar lá do Antigo Testamento para a gente poder ter um entendimento correto a respeito disso. Quando Deus separa Israel, né, chama os hebreus, para iniciar com eles um projeto de salvação, iniciar a nação de Israel, porque quando ele separa o povo, ainda não é Israel, né? São os hebreus. Mas ele separa esse povo para que dele se forme uma nação. E para formar a nação precisava ter um povo, precisava ter um território, né, um espaço geográfico delimitado, né, e um governo instituído, estabelecido. Então, quando ele separa esse povo para iniciar o seu projeto, ele faz começando lá com Abraão, ele tira Abraão do meio da sua parentela, da sua terra, ou seja, tira Abraão do meio do paganismo, porque a história que ia iniciar através de Abraão e na vida de Abraão seria uma história onde não teria espaço para o politeísmo, para o paganismo, teria espaço somente para o monoteísmo, que é o culto a um único Deus. E isso esse viver monoteísta, esse relacionamento monoteísta com um único Deus, isso é algo completamente diferente, difícil, novo e, digamos, até absurdo para Israel, para os hebreus. Por quê? Porque tudo ao seu redor é politeísta, tudo ao seu redor é pagão. Eles são os únicos que são chamados para viver de modo diferente. Então, por isso é que eles estão o tempo todo cocheando entre dois pensamentos, é por isso que eles estão o tempo todo flertando com deuses de outras nações, é por isso que o tempo todo eles desejam bezerros de ouro, é por isso que eles... porque isso para eles é o natural, é o normal, é o comum. O monoteísmo é que é o estranho, que é o diferente. Sabe? É fazer com que você abra mão de tudo que você viveu uma vida inteira, que você conheceu como comum, como natural, como certo, para viver algo completamente novo, tá? Mas essa é a proposta. Agnosticismo é uma segunda crença errônea quanto à natureza de Deus. O que é o agnosticismo? Lembra que eu pedi a vocês ainda agora para marcar lá em cima, né? Olha aí. Ele nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Nós começamos a falar isso na primeira aula. Nós cristãos, a gente também concorda que o homem não tem condição de conhecer a Deus na sua totalidade, né?
porque nós somos limitados e tal, tudo isso a gente falou na semana passada. Mas pensa aqui comigo. Teve um professor agnóstico que um dia ele fez uma brincadeira com uma aluna em sala de aula. Ele diz assim para a aluna: vem cá, eu vou te dar uma laranja se você me disser onde é que Deus está. Onde é que eu posso encontrar Deus? Em que lugar? Me mostra. E aí a aluna responde para ele: eu te dou 2 laranjas se o senhor me disser onde é que ele não está. Então o agnóstico, ele acha inconcebível que se conheça a Deus, tá? Mas aí o cristão, ele vai se dedicar nessa busca por conhecer a Deus, e como nós falamos, como o nosso amado aluno falou lá na última aula, né? Jesus é a revelação máxima de Deus, é o Deus encarnado que se revela para o ser humano. Então, se quisermos conhecer a Deus, como eu falei ainda agora, João 14, né? Quem vê a Jesus vê o Pai. Porque todas as atitudes de Jesus, toda a fala, todo o ensinamento, era o reflexo do Pai. São as atitudes do Pai, tá? Uma outra crença é o materialismo. Nega qualquer realidade fora da matéria. Sendo assim, então, Deus não existe. Por quê? Lembra que a gente falou que Deus não tem uma forma física, ele não tem um corpo físico, ele é espírito, né? Então, a vida, para o materialismo, a vida sobre a terra, toda forma de vida, seja ela qual for, é fruto do acaso, tá? Ninguém criou, ninguém formou, ninguém soprou nada. Aconteceu. Então, sendo assim, o homem, ele não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém, ele não tem que prestar conta com ninguém. Ele é livre, desimpedido. Um outro pensamento, uma outra crença também é o deísmo. Olha o que a gente marcou lá no início. O deísmo afirma que Deus está no mundo e é o seu criador. Porém, ele não exerce domínio completo sobre ele. Para alguns deístas, inclusive, caso Deus fizesse algum tipo de intervenção no mundo, ele estaria quebrando as regras naturais e acabaria produzindo aquilo que a gente chama de milagre, o sobrenatural. Então, Deus criou, mas ele não se mete, ele não mexe, ele não intervém em nada, tá? E deixa lá do jeito que tá. Tudo que acontecer é problema nosso. Mas tem uma outra linha de pensamento também que parte do deísmo e que diz que Deus não quer intervir no mundo. Ele criou tudo e logo após a criação ele abandonou a criação à própria sorte. Ele não se importa com o mundo, ele não se importa com os seres humanos e talvez as suas mãos estejam amarradas pelas leis que ele próprio criou. Olha só o pensamento, tá? Então, ele criou e largou de mão, largou de lado. E isso é até absurdo da gente pensar, porque tamanho o cuidado, como o texto bíblico vai narrando pra gente em Gênesis, quando ele terminava de fazer alguma coisa e viu Deus que era bom. Quando ele termina de criar o homem e viu Deus que era muito bom. Depois ele percebe que todos os animais tinham uma companheira, menos o homem, e aí ele cria uma companheira para que seja a sua ajudadora, né? É o cuidado, é a preocupação de Deus. E o tempo inteiro ele se preocupa, ele cuida. Depois, passando o livro de Gênesis, nós vemos os profetas, os juízes, e Deus vai levantando profetas para reorientar o povo, chamá-los de volta, tirá-los do pecado, fazer com que eles se voltem para Deus. É preocupação, é cuidado. Então não tem como a gente enxergar esse tipo de crença e tá certo, né, que mortos em delitos e pecados, não tem como ficar raciocinando sobre isso. Mas para nós isso é extremamente absurdo, tá? Uma outra forma é o panteísmo, que defende a ideia que tudo é Deus. Todas as coisas que estão no mundo são pedacinhos de Deus. Os planetas, as estrelas, né, as árvores, as pedras, tudo é Deus. E isso aí é muito pensado, é muito difundido pelos esotéricos, tá?
que vão dizer que Deus é uma força, ele está em toda parte, tudo que existe no universo é Deus. É cada um com sua doideira, né? Então vamos lá. Só que a Bíblia, ela não nos ensina isso. Nós cremos que Deus criou o universo, porém, ele é superior a tudo que ele criou. Ele é o Criador e tudo o resto é criação, é criatura. Ele é o Criador. O Salmo 57 diz que "Sê exaltado acima dos céus, ó Deus, e tua glória esteja sobre toda a terra", para demonstrar a sua grandeza, a sua soberania, tá? Os argumentos racionais sobre a existência de Deus. Agora, argumentos que vão mostrar, a partir da razão, do raciocínio, do intelecto, a existência de Deus. Fora das escrituras sagradas, existe alguma razão para nós crermos que Deus é esse espírito pessoal que nós falamos na primeira aula? Alguns teólogos vão dizer que sim, e têm procurado comprovar a existência de Deus a partir da filosofia. Quero sugerir para vocês o nome de um filósofo, teólogo, filósofo muito bom, Jonas Madureira. O cara prega uma palavra, teologia purinha com filosofia, não sai da linha. Se você tiver a oportunidade de ouvir uma ministração dele no YouTube, faça com vontade, com gosto, porque o cara é muito bom. Agora, você precisa gostar de filosofia, porque ele vai passear por esses caminhos, mas ele vai apontar o tempo todo para o texto bíblico, tá? Ele é bem conservador. Então, ele vai apontar o tempo inteiro para as escrituras, ele não vai sair fora dela. E vão utilizar a filosofia buscando argumentos lá na Grécia Antiga, nos pensamentos de Platão e Aristóteles. Aliás, Platão, ele influenciou muito os pensadores do Novo Testamento, inclusive alguns autores do texto bíblico, como Paulo, por exemplo, Apolo. Eram homens de muito conhecimento e eles tiveram muita influência da escola platônica, essa escola filosófica. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula a respeito de Paulo pregando no Areópago em Atenas? Era uma cidade onde vivia assim, olha, de filósofos, muitos estudiosos com pensamento filosófico, e tudo que Paulo falava tinha que ser comprovado, porque o pensamento científico, que é muito defendido pela filosofia também, ele vai exigir comprovação. E quando Paulo está falando a respeito desse Deus desconhecido, eles ficam maravilhados, mas quando ele começa a falar a respeito de ressurreição, bate de frente com os pensamentos deles. Por quê? Porque a ressurreição é algo que não pode ser provado. Então, quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, eles olham imediatamente o que é que esse tagarela está falando e interrompe, ele não consegue mais pregar e acaba com o discurso de Paulo, tá? Billy Graham, ele diz o seguinte: Deus foi o poder criador e a força motivadora da vida. Ele não pode ser provado por uma mera racionalização. Não é só ficar buscando respostas, estudando a respeito disso, porque não tem como ser provado. Ele não pode ser contido num minúsculo tubo de ensaio, como se fosse uma experiência química, né? Ele não pode ser fabricado por mãos humanas. Também não pode ser explicado por uma fórmula de álgebra. Não tem como. E para isso nós vamos precisar ter as nossas próprias experiências e a nossa fé. Vamos ver também o argumento ontológico, que vai dizer que todos os homens trazem dentro de si a ideia de um ser absolutamente perfeito. Lembra que nós falamos na primeira aula que todo homem tem a necessidade de buscar a Deus, né? Pois é, o argumento ontológico diz que nós já temos dentro de nós essa ideia de que existe alguém que é perfeito. Essa é uma ideia necessária e comum para todos os homens, porque todos já têm esse conhecimento básico da existência de Deus. Isso já vem de berço, a gente já cresce aprendendo isso. Isso já está na fala diária.
E René Descartes e Anselmo de Cantuária, eles são dois homens que vão se dedicar na antiguidade para desenvolver essa ideia, tá? Dr. Morrison, ele vai dizer assim: a simples ideia de Deus concebida pelo espírito humano já constitui uma prova irrespondível da sua existência. Em outras palavras, o simples fato de você pensar, né, em Deus já constitui prova que ele existe. Porque se não existisse, você não pensaria nisso. Se ninguém nunca tivesse falado sobre isso, ninguém pensaria nisso. Mas é algo que vem de eternidade em eternidade, desde sempre e para sempre. Então sempre foi falado e sempre será. Isso prova a existência dele. Homero, que foi um poeta grego, ele vai dizer que todos os homens têm sede de Deus. Lembra que nós falamos? Todos os homens têm sede, ainda que inconsciente, mas todos os homens têm sede de Deus, ok? O argumento cosmológico. Tudo vai dizer que tudo que existe no mundo tem uma causa primeira, tem um começo, tem uma origem, uma razão de ser, tem um porquê. Tudo que existe no mundo tem um porquê. E se nós considerarmos que o universo é algo que não se pode medir porque é infinito, então a sua causa primeira, aquilo que o criou, aquilo que o formou, é maior ainda, que é o próprio Deus, que é o agente único que dá harmonia e equilíbrio para todas as coisas. E aí Sócrates, um famoso filósofo, né? Não é um jogador de futebol não, hein, gente? Ele diz assim: se o homem é inteligente, é porque deve haver uma inteligência muito maior que o criou. E isso ele chama de suprema inteligência. O argumento... escapuliu aqui. O argumento teleológico vai dizer o seguinte: que há uma vontade sábia por trás de todo o universo, que vai dirigindo para um propósito ou um fim. E este ser perfeitamente sábio é Deus, só pode ser Deus. O argumento moral. A natureza moral do homem, ela prova a existência de Deus. Vou fazer um ser moral no sentido mais elevado. Eu vou fazer um breve comentário aqui. Quando Paulo chega, eu já devo ter falado sobre isso com vocês em sala de aula, quando Paulo chega na Galácia, o que ele encontra ali é uma sociedade pagã, onde não havia nenhum tipo de igreja, de sinagoga, templo, nada, não tinha nada. Não existia nada de religião nenhuma, a não ser o paganismo. E ele começa a observar que as pessoas que vivem naquela região, que eram o povo celta, eles viviam de uma forma muito livre. E essa forma de vida livre vai mostrar para Paulo que em algum momento a liberdade beirava a libertinagem, porque essa forma de vida livre pagã, ela leva esses homens e essas mulheres a viverem num estilo de vida comunitário, onde tudo é de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. Então, as mulheres, elas podiam se relacionar com os homens que elas quisessem, e assim vice-versa, os homens também se relacionavam com as mulheres que eles quisessem. As propriedades, elas eram todas comunitárias, e havia uma falta de moral e de ética nesse viver diário, nesse viver comunitário, tá? E a ética e a moral, elas são necessárias até mesmo para que o indivíduo seja livre, tá? Porque viver, se vocês assistiram a live que nós fizemos na sede, fala que até para ser livre exige-se responsabilidade. Então não é simplesmente viver livremente, né? Mas é um viver com liberdade, mas com responsabilidade. Não é viver de qualquer maneira, porque nós não somos selvagens, não somos animais, né? Então, Paulo observa esse viver tão livre desses pagãos, e é em cima dessa liberdade que ele vai trazer o tema dessa carta, que é a liberdade em Cristo. Tá? Então, é Cristo que vai fazer com que esses homens sejam transformados de uma forma que vão abandonar
esse viver, né, libertinário, esse viver desregrado, e vai conduzi-los a partir da transformação causada pelo Espírito, conduzi-los a uma forma de vida que venha servir de referencial para outros ao seu redor. Né? Quando Paulo fala aos Efésios, como eu falei aqui, desse viver transformado que vai refletir nas atitudes na sociedade, né? na formação da própria sociedade, isso é importante. Isso é importante porque você já imaginou se nós, como cristãos, viéssemos para Cristo prostitutas, adúlteros, ladrões, viciados, e continuássemos da mesma forma? É claro que isso, para muitos, isso é um processo doloroso, é um processo que demora muito tempo. Controlar a língua, controlar os desejos do coração, controlar os pensamentos, são coisas muito difíceis, porque os pecados que são externos, que são aparentes, né, a gente consegue controlar com mais facilidade, porque a gente sabe que vai ser julgado pelo outro. Mas os pecados que são internos, que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém ouve, que ninguém conhece, esses são mais difíceis de ser controlados, porque ninguém vai te julgar, ninguém vai saber. Né? Então você está olhando para a cara do outro com cara de paisagem e está xingando ele de 1000 palavrões. Né? Só Deus sabe o que está se passando na sua cabeça. Então, esse ser moral no sentido mais elevado que só Deus consegue ser, né? Que quando é apresentado para o homem, vai fazer com que ele reconheça que existe uma lei superior à sua própria consciência moral. Então ele precisa buscar se aproximar dessa consciência moral o mais próximo que ele puder. Essa lei superior, ela não tem origem nos costumes e práticas do homem. Tá? Essa lei superior que vem de Deus, ela não tem origem nos ensinamentos dos nossos avós. Olha, não faz isso não porque é feio. Não é assim. Essa lei moral desse ser superior, ela vem de um legislador e um juiz absoluto, tá? Que é ele que pode corrigir o homem, é ele que pode governá-lo. Então isso é difícil para nós. Um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ele foi um dos maiores expoentes a desenvolver esse argumento de ética e moral a partir do pensamento cristão, a partir do viver cristão. Tá? Esse homem ele se dedicou a falar a respeito disso. Depois eu vou sugerir para vocês o material, se vocês tiverem interesse, para vocês lerem e ter um pouco mais de conhecimento. Tá? E durante vocês estiverem assistindo a aula, se vocês quiserem pausar e fazer seus comentários, tirar dúvidas, como a aula vai ficar gravada, se tiver perguntas, pode mandar para mim no privado, tá? Que eu vou respondendo para vocês, ok? Vão fazendo suas anotações conforme vocês forem assistindo a aula, tá bom? O argumento histórico é o último argumento, tá? Acerca da existência de Deus. Em todos os lugares, em todos os tempos e entre todos os povos e tribos, tem havido uma crença na existência de Deus. Seja ela do jeito que for, mas todo mundo acredita na existência de pelo menos um Deus ou um ser superior. O homem, ele é um ser religioso, tá? E isso a gente vai observar em todo o universo, em todo lugar do mundo onde você vai perceber o homem desenvolvendo a sua religiosidade, que é uma necessidade que ele tem de externar o seu relacionamento com o divino, tá? Isso faz parte da natureza do homem, que foi criada justamente por esse ser superior, Deus. Então, quando Deus nos criou, eu já vou adiantar um pouquinho aqui o processo, porque nós vamos falar a respeito dos atributos de Deus logo adiante. E quando Deus nos cria, ele coloca em nós pequenas porções dele, tá? Isso desde o Éden. Então, quando o homem saiu do Éden e ele perdeu aquele encontro com Deus, aquela parceria com Deus, aquela comunhão, aquele contato com Deus, por causa do pecado que fez a separação entre Deus e o homem,
A partir desse momento, ele vive uma busca diária, ele sente falta, ele sente saudade. E por milhares e milhares de anos que se passaram, mesmo que ele não tenha consciência disso, ele sente falta desse local de encontro, ele sente falta dessa conversa, dessa presença, dessa comunhão. Então, durante a caminhada de vida do ser humano na Terra, ele vive em busca desse relacionamento com o divino, porque é a saudade que está dentro dele, é a falta que está dentro dele de se relacionar com o Deus que o criou. Tá? Então isso só vai ficar claro para ele quando houver a revelação de Deus através da palavra, que vai desvendar os seus olhos e vai fazer com que ele seja pleno de Deus. Tá? Mas enquanto isso não acontece, enquanto ele está na sua busca desenfreada pelo mundo, né, ele vai quebrando a cabeça em vários lugares. E existe um teólogo chamado Langston que vai falar a respeito da existência de Deus. Ele diz assim: é mais fácil admitir a existência de Deus do que negá-la. Porque aquele que nega a existência de Deus por causa de uma ou de outra dificuldade que tenha na vida, né, dá origem a milhares de outras dificuldades ainda maiores. Então é melhor deixar quieto, é melhor concordar. É mais fácil crer na existência de Deus do que crer que a raça humana, desde o início, tem cultuado uma mentira. É mais fácil admitir a existência de Deus do que afirmar que todos os templos que foram construídos em todas as épocas e lugares não representam mais que meros monumentos a uma mentira e são consagrados ao nada, tá? Então, um dia eu estava conversando com a minha sogra ela era kardecista, e ela falava muito a respeito das experiências dela, inclusive ela chegou até a fazer aquelas cirurgias espirituais, né? E um dia a gente conversando sobre isso, nós já estávamos já caminhando no Evangelho, fazendo seminário, a gente já estava bem envolvido com a obra, e um dia a gente estava evangelizando ela sempre, ela, a neta, e quase todos os dias a gente conversava um pouquinho com ela. Mas ela era uma pessoa que ela lia muito, e ela não era uma pessoa assim, culturalmente, né, de conhecimento, ela não era uma pessoa ignorante. A ignorância dela talvez se desse acerca da revelação de Deus, tá? Do que nós temos hoje de revelação, ela tinha um outro entendimento, tá? E então, a gente conversando, eu virei para ela e falei: a senhora já parou para pensar se um dia a senhora descobrir, quando a senhora morrer, no lugar onde a senhora chegar, a senhora descobrir que a senhora viveu uma grande mentira esse tempo todo? Ela parou, pensou, e aí virou para mim e falou assim: e você também já pensou nisso? Que todo esse tempo que você está vivendo aqui, né, como crente, quando chegar lá, depois que você morrer, você descobrir que foi tudo uma grande mentira? Então, esse filósofo, ele vai dizer, esse teólogo, ele vai dizer pra gente que é mais fácil a gente acreditar que ele é real, que ele existe, tá? Porque se a gente discorda da existência de Deus, a gente vai ter uma série de problemas, e provar que tudo foi uma grande mentira vai dar muito mais trabalho. Seja como for, seja por essa razão ou pelo simples fato de que a nossa fé nos convenceu de que ele é real, que ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã. Para nós isso basta. Tá? A nossa fé nos aponta para isso. Ele é real, ele ressuscitou e vivo está. É como os discípulos no caminho de Emaús, que a gente falou nas primeiras aulas, né? Que estavam tão decepcionados, mas de repente, quando Jesus se revela para eles como ressuscitado, os olhos deles se abrem e eles imediatamente, era por isso que o nosso coração queimava enquanto ele falava, né? Nós precisamos voltar imediatamente para Jerusalém e anunciar que ele ressuscitou, que as mulheres estavam certas, elas não mentiram, elas não eram loucas. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte e está entre nós.
O Evangelho de Mateus inicia falando do Emanuel, Deus conosco, e termina com uma promessa de que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso para nós não ficou apenas na promessa, isso para nós é uma realidade. Eu gosto muito de um poema que chama Pegadas na Areia, que apesar de não ser um poema cristão, mas ele deixa isso muito claro para a gente. Fala de um sonho que uma pessoa teve uma certa noite, estava dormindo e teve um sonho. Tem até uma música, né? O sonho que tive uma noite foi uma história de amor. Ele diz que sonhou que estava numa praia deserta andando com Nosso Senhor. E de repente, enquanto ele andava, passou no céu assim um telão, passou um filme da sua vida. E ele começou a ver as cenas mais difíceis que ele já tinha vivido na vida dele, no dia a dia. E Deus estava sempre do lado dele. Só que ele olhava para trás, assim, em cada situação difícil, ele via 2 pares de pegadas na areia. Uma do Senhor e a outra dele. E aquilo confortava o coração dele. E ele estava comigo o tempo todo. Só que teve um momento que foi insuportável para ele. Ele pensou que ele fosse morrer. Algo dificílimo que ele viveu, terrível. E naquele momento ele olhou para trás e ele viu, ele teve uma surpresa, um desencanto, um desapontamento com Deus, porque ele viu naquele exato momento que não tinham 2 pares de pegadas na areia, tinha somente um. E aí ele vira para Deus e fala: na hora que eu mais precisei do Senhor, o Senhor me abandonou. E aí Deus fala para ele: de jeito nenhum, eu nunca te deixei sozinho, nunca te abandonei. No momento mais difícil da sua vida, quando você não tinha forças para caminhar, quando você não tinha força para ficar de pé, quando você não tinha forças para falar, eu te carreguei no colo. Então aquelas pisadas que você viu na areia não eram suas, eram minhas, porque eu te carreguei o tempo todo no colo até que você pudesse se colocar de pé. Amém? Então, isso pra gente não é porque é mais fácil acreditar, não. Isso pra gente é suficiente, é a suficiência de Cristo, sabe? É o que representa a nossa fé. A nossa fé está baseada nisso. Ele é real, ele vive, ele venceu a morte, ele está em nós, ele está presente, ele está ao nosso redor. E essa realidade de ele nos carregar no colo, isso é algo verdadeiro para nós. Amém? Então eu vou encerrar esse pequeno módulo aqui e vou gravar uma nova aula falando agora a respeito dos atributos de Deus, ok? Vamos lá.